Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30, aqui na sua Web Rádio Verdão. E hoje, no nosso podcast, abordaremos um dos feitos mais significativos daquela que é a maior rivalidade da história do futebol brasileiro e uma das maiores rivalidades do futebol mundial, o derby Palmeiras e Corinthians. Vale lembrar que no dia 5 de novembro, portanto, no dia de ontem, comemorou-se 85 anos da maior goleada de todos os tempos na história desse tradicional confronto. Isso marcou toda uma geração de palestrinos e se perpetua por todas as gerações de torcedores, alimentando ainda mais essa efervescente rivalidade entre palestrinos e corintianos. E falando propriamente dos aspectos daquela partida, no dia 5 de novembro de 1933, a partida que teve diversas nuances, um predomínio técnico, tático, psicológico dos palestrinos, e conseguiram fazer um placar jamais repetido na história desse grande confronto. E a partida poderia ter contornos ainda maiores caso o árbitro Haroldo Dias da Mota não tivesse invalidado um gol de imparato. Portanto, o placar dilatado de 8-0 poderia ter sido maior. Talvez por isso o ponta esquerda, de nome palestrino, de raízes históricas com o clube, teria igualado a marca de Romeu Pelliciari naquela partida com 4 gols também. Pelliciari, ele tinha recém-alçado a equipe profissional da Società Sportiva Palestra Itália, em substituição do grande ídolo Heitor Marcelino, que deixava o clube em 1931 aposentando as suas chuteiras, o seu maior artilheiro da história, o nosso querido clube. E o Romeu Pelliciari foi então a figura que substituiu a idolatria do maior artilheiro do Alviverde, substituiu com pompas e glórias. O primeiro turno de 1933
já mostrava que o domínio dos palestrinos naquela temporada seria supremo. Naquela época jogava-se apenas 2 vezes com seu rival, no máximo 1 ou 2 partidas amistosas, além da competição oficial. Portanto, eram clássicos aguardados que paravam a cidade. E no primeiro turno, valendo tanto pelo Campeonato Paulista quanto pelo Torneio Rio-São Paulo, o Alviverde impôs uma sonora goleada no seu rival no jogo do Parque São Jorge no dia 7 de maio, goleando o time de Calções Pretos pelo placar de 5-1 na casa dos rivais, com 2 gols marcados por Romeu Pelliciari, 2 gols de Gabardo e 1 gol de Carrasco. O retorno poderia ser a revanche dos alvinegros, mas não foi. Pelo contrário, Romeu, em tarde mais que inspirada, foi o dono da partida. O principal jornal da época, a Gazeta Esportiva, na capa do dia seguinte, dia 6 de novembro, estampou como manchete uma foto de Romeu com o seguinte título: Uma grande tarde de Romeu. Algo que diz por si só o predomínio do nosso eterno centroavante. Romeu fez o primeiro gol num sem-pulo aos 7 minutos. Marcou o segundo entrando com bola e tudo aos 29. E fechou o primeiro tempo em 3-0 aos 40. Foi avassalador. O número repetiu-se no início da segunda etapa, mas com poucos segundos. Bastou 40 segundos para Gabardo fazer o 4º gol palestrino. Mais 6 minutos e Romeu marcou seu 4º gol no jogo. Já era 5-0 a favor dos palestrinos. Um placar o bastante para repetir a surra alviverde nos corintianos na partida de ida. Mas o Verdão queria mais. Imparato, aos 9, faz o 6º gol palestrino. Imparato novamente aos 20, marcou um gol, mas equivocadamente anulado pela arbitragem. Imparato não se cansou e fez mais 2 gols aos 25 e aos 40 da segunda etapa. Imparato e Romeu foram os nomes daquela partida, bem como todo o elenco palestrino, que entrou com uma fibra jamais vista na história dos confrontos. Num subtexto do jornal A Gazeta Esportiva, a seguinte afirmação dos jornalistas: um adversário que não existiu para o Palestra. Toda a classe e superioridade do Alviverde traduziram-se em tentos frente ao Corinthians frágil e tímido, o que constituiu uma contagem recorde para o clássico encontro. 8-0. Naquele dia histórico e eterno, que completa 85 anos, o estádio do Palestra Itália recebeu enorme afluência. As equipes formaram com as seguintes escalações. O Palestra Itália teve em campo Nascimento, Carneira, Junqueira, Tunga, Duli, Tufi, Avelino, Gabardo, Romeu Pelliciari, Lara e Imparato. Técnico Humberto Cabelli. Os perdedores entraram em campo com a seguinte formação: Onça no gol, Rossi e Bazzani, depois Nascimento, Jango, Brancácio e Carlos,
Carlinhos, Baianinho, Zusa, Chola e Galê, técnico Pedro Mazzulo. Algo eterno na vida de palestrinos que com orgulho reproduzem essa história, e de alvinegros que viram uma tremenda revolução após essa partida. Os corintianos cercaram a sede social do clube, até então na rua Florencio de Abreu. Pediram a destituição de toda a diretoria, que saiu. Seu presidente, Alfredo Schuri, o mesmo presidente que leva o nome até então do Estádio Alvinegro do Parque São Jorge, teve que sair pela porta dos fundos, ameaçado de surra, ameaçado com todos os impropérios. Foi uma noite terrível para os alvinegros, e de celebração, de festa para a gente palestrina. Na história do clássico confronto, essa é a maior goleada, e que assim seja, e que garantiu aos palestrinos o primeiro título de campeão paulista da era profissional de futebol em 33. Garantiu também a conquista do torneio Rio-São Paulo, a primeira competição oficial organizada interclubes pela Confederação Brasileira de Desportos, uma espécie de campeonato brasileiro à época. Na história geral dos confrontos, os números são absolutos. Até aqui, palestrinos e corintianos se enfrentaram 369 vezes, com 131 vitórias palestrinas, 110 empates e 128 vitórias alvinegras. Esses números que consolidam a vantagem palestrina na história do confronto, que conta os torneios de início e todas as partidas nas quais os clubes se enfrentaram ao longo do tempo, nas mais diversas competições. Um pouco dessa história eterna de uma rivalidade que se perpetuará por mais 100 anos e para toda a eternidade. Somos nós contra eles. Somos o eterno 8-0, que de geração em geração será exaltado e será lembrado por todos os palestrinos como um dia de afirmação, e para a gente alvinegra como um dos piores pesadelos de sua rica história. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra Fernando Galupo, Galupo com 2 P's, não tem como errar. No Twitter, @palestragalupo. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos também um blog, fernandogalupo.wordpress.com. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.